Graça e paz, aqui é o pastor Elidson Fernandes, estamos aqui no mais um programa, bem-vindo visitante, e conosco aqui está nosso querido amigo pastor Tiago Cruz, está sempre conosco aqui, sempre nos abençoando, e nós gostaríamos de também apresentá-lo aqui, conhecer um pouco também da sua história. Pastor, com certeza vai trazer para nós muita edificação. Primeiro gostaria que o senhor se apresentasse. O senhor é pastor da igreja Boa Semente, Assembleia de Deus, em Bento Ribeiro. Por favor, pastor, fale um pouquinho. Como fui apresentado aqui, Tiago Cruz, sou pastor ali, presidente da Assembleia de Deus Boa Semente, e estou aqui mais uma vez tendo essa oportunidade de estar comungando com os meus irmãos aqui, a alegria de poder adorar o Senhor e juntos aí trabalhando para o reino. Pastor, queria começar com uma pergunta que norteia a gente que trabalha com a obra de Deus, né? Como é que essa obra, como é que esse ministério nasceu? Então, o Ministério Boa Semente, há 9 anos atrás, ele nasceu de um ponto ali de pregação. Meu pai foi o fundador, que já dorme no Senhor, pastor Isaac, e eu como pastor auxiliar ali em Oswaldo Cruz na Palavra e Unção, ministério ao qual eu fazia parte. Em 2020, eu passei então, meu pai quando partiu para o Senhor, fui designado pelo meu pastor, emancipado ali, a cuidar desse ministério. Mas ele começou muito atendendo o local, a comunidade local tinha uma necessidade ali de cuidado, de amparo. Então o Senhor abriu uma porta e há 9 anos o Senhor tem sustentado esse ministério. Pastor Isaac, seu pai, foi uma referência, nós ouvimos falar muito, um grande homem de Deus, pastor, e graças a Deus a família também é uma família pastoral, Graças né? a Deus, Pastor, seu irmão, que é uma bênção também. E assim, também gostaria de perguntar, dentro desse ministério, né, a gente passa por algumas lutas, provações, mas eu queria que você desse um relato, um testemunho assim das coisas quando elas vão acontecendo, né, quando Deus vai colocando a mão dele, né, que isso é o que vai nos dando a motivação que a gente precisa para dar continuidade ao nosso ministério. Amém, pastor. É interessante que é um momento bem oportuno dar esse testemunho, né? Nós estamos ali a partir de quando eu assumi há 4 anos, um espaço bem limitado, eu conseguia colocar 40 cadeiras, né? E o banheiro mesmo era até fora do espaço ali onde é o templo. E sempre pedindo ao Senhor uma direção, né? Do tempo e o modo que o Senhor deseja operar. E no dia 28 de dezembro agora, final de 2025, me chegou um convite, né, de um espaço, uma igreja que estava indo para um outro espaço maior, e perguntou se eu queria. E Deus ele nos deu essa oportunidade de ir ao encontro. E hoje nós temos um espaço com sala para as crianças, cantina, banheiro. Já comecei até a fazer um projeto ali social, atendendo as crianças da comunidade. No último culto tínhamos 32 crianças, entendeu? Estamos fazendo um funcional. Então isso tem sido gratificante ver que Deus falou que iria dar o crescimento, que quem dá o crescimento é Ele. E estamos vendo a mão do Senhor que trouxe esse espaço e nos colocou ali hoje para dar continuidade na obra. Que maravilha, interessante para você que está nos vendo, nos ouvindo na rádio. Todo início de obra é um desafio muito grande, né? E a gente vai vendo a mão de Deus em cada ação, em cada atitude que a gente vai tomando. E isso vai nos dando a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Porque é só Deus mesmo para fazer essas coisas. Agora, qual é o maior desafio que se impõe hoje, que o pastor percebe? A gente está vivendo um contexto bem desafiador para a igreja, né? Sim. Porque a gente acaba sendo... a igreja, de um modo geral, ela é vista na figura do pastor, e a gente ouve tantas coisas que são faladas porque o ministério é um desafio grande para aqueles que assumem e para aqueles que querem fazer um trabalho de verdade. E a gente sabe que tem um contraponto das pessoas que falam, não, o pastor, ele está ali com os interesses tal, o pastor sempre é taxado dessa maneira. Quais são esses desafios hoje, pastor? Eu ouvi algo uma vez e carrego para minha vida que não existe uma nota de R$3 falsa. Que vai existir falsa uma nota de 10, de 20, de 50. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O maior desafio hoje é não perdermos a essência, né? A verdade não é um ponto de vista. E precisamos, então,
zelar por ela. A igreja está firmada na verdade, o sacerdócio também. E diante desse desafio, as nossas armas precisam ser espirituais. Não podemos abrir mão da sã doutrina, né? Não tem a ver com a interpretação do uso e costume, de como quem está de fora quer desenhar como é a igreja, mas na verdade devemos persistir em ler e não negociar. A Bíblia ela é repleta de instrução da maneira que nós devemos então conduzir o rebanho do Senhor com sabedoria, né? Com entendimento. Não é com estratégia, é com sabedoria que vem do alto, não é humana, né? Mas é a graça que opera, aquele que foi vocacionado. A igreja não é uma empresa, a igreja ela é a porta que o Deus vivo abriu e tem sustentado ela. Isso que o pastor colocou é uma grande realidade, porque a gente pensa assim, e eu já estou em 2004 e como pastor de igreja desde 2008. E a gente às vezes se questiona, né? Porque a gente olha para muitos ministérios que de uma hora para outra você abrir, mas o problema é a finalidade, né? A finalidade pela qual às vezes algumas igrejas se iniciam, né? E a gente se mantém naquela doutrina, na pureza, na palavra, sem o interesse que não seja a pregação, o ensino, a doutrina. E a gente percebe que as igrejas que levam a sério, elas sofrem bastante. Os pastores, às vezes, eles sofrem porque eles estão ali dando a sua vida, trabalhando, e a gente vê que, às vezes, nós vivemos num contexto desafiador, porque a igreja, ela hoje não se sustenta só com... As pessoas acham que se sustenta, mas não se sustenta mais com culto, 2 cultos por semana, porque um adolescente ele vê na televisão 4 horas por dia de celular. É verdade. Como é que a gente consegue combater as falsas ideias, doutrinas, fazendo o trabalho que a gente faz sério, dando continuidade nos lares, mas esse trabalho é um trabalho de formiguinha e muitas pessoas querem um meio mais rápido para poder alcançar e a gente opta em seguir aquele caminho, trabalhar para Deus e fazer a coisa da maneira correta. E assim, a Bíblia diz que a porta é estreita. A larga tem muita gente entrando por ela. A gente sabe que as pessoas querem aquilo que é novidade, aquilo que é atrativo, que chama atenção, mas o que dá vida, e a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia não diz que todos vão ser salvos. A Bíblia não diz, e a Bíblia não dá a ideia de maioria que vai ser salva. É verdade. Se você olhar biblicamente, se você olhar para o mundo, são 8 bilhões de habitantes. Mais de 3 bilhões são muçulmanos. Quase 2 bilhões são católicos. Aí já é mais do que a metade. Verdade. E a parábola que fala 2 no campo, 1 foi tomado, 1 ficou. As 10 virgens, 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. A ideia é de que são todos. Então, o nosso trabalho é um trabalho árduo, mas a gente tem que apresentar ao Senhor aquelas que Ele colocou na nossa mão. E a gente não tem que estar preocupado com multidão, a gente tem que estar preocupado em cumprir aquilo. Se foi tantas que Deus colocou na minha mão, eu preciso entregar elas da melhor maneira possível, fazendo o trabalho correto, que às vezes não vai ser o atrativo, você ter o culto, ter a doutrina de visitar. As pessoas elas querem coisas mais rápidas, né? Verdade. E a gente tem esse desafio. Mas o que o senhor pensa para o futuro, né? Para o ministério que o senhor está começando, já tem 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. O que o senhor visualiza dentro dessa obra para aquilo que Deus tem para vocês ali? Com tudo que tem acontecido, né? Nós temos, como o senhor mesmo falou, algumas coisas que precisam ser examinadas como a motivação, né? Então a igreja ela precisa ter essa motivação que tudo que estamos fazendo seja para a glória do Senhor, né? Para que possam ver e reconhecer. O desejo da igreja é, sim, como dizem Atos, cair na graça do povo, né? Mas não negociando os princípios e valores que a igreja tem fundamentado. Então, o nosso desejo hoje é o crescimento, mas esse crescimento saudável, onde podemos, então, contar com pessoas que vão, dia após dia, olhar para a função da igreja, em todas as esferas, social, espiritual. Nosso desejo é tocar a comunidade onde estamos inseridos, né? E, diante disso, permanecer na sã doutrina. Uma coisa que a nossa perspectiva hoje é melhorar essa questão da interpretação bíblica, que ela não seja de cunho pessoal, não seja o ponto de vista de cada um,
Mas hoje o desejo do Boa Semente é não contaminar a semente, é que ela seja saudável. É aquela boa semente que vai encontrar aquele solo fértil, né? É isso aí. E a gente vai dando jeito. continuidade nesse ministério. Pastor, nós estamos chegando ao fim, porque esse momento aqui, bem-vindo visitante, a gente sempre faz, sempre que um pastor amigo vem aqui ministrar, ele deixa um pouquinho da sua história aqui, fala um pouquinho da obra do ministério, e obviamente que nós já conhecemos o seu ministério, conhecemos a sua família, é uma família sempre envolvida com a obra, desde o pastor Isaac, a você, seu irmão. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final de despedida para aqueles que vão ver, vão nos ouvir, a respeito desse chamado, dessa obra. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa o faz. Mas a pessoa precisa entender que ele é um trabalho que ele não é de tiro curto, ele não é uma maratona que a gente vai correr 100 metros, Sim. É uma maratona que a gente vai correr, é aquela maratona longa, de 5.000 quilômetros. É isso. E você não vai num tiro só, porque senão você cansa e para no meio do caminho, como a gente vê alguns pastores, e lamentavelmente a gente vê, lamentavelmente não porque a gente fala, não, lamentavelmente é porque às vezes faltou o apoio, faltou a estrutura, faltou o preparo para que essas pessoas não passassem por isso no longo da caminhada. Sim. Porque a caminhada é grande, é longa, cansaço físico bate, cansaço mental bate, e o pastor, a vida do pastor tem que estar sempre se ressignificando, sempre tentando olhar para o futuro, porque o pastor é aquele que as pessoas passam, o pastor está sempre ali. Você vai preparar, vai ajudar, você vai ver gerações, você vai apresentar filhos, daqui a pouco você vai ver aquela pessoa casar, mas também você vai ver pessoas que vão estar na igreja, daqui a pouco elas vão sair, e você vai olhar assim, passou, e pessoas que você de alguma maneira contribuiu, ajudou, e o coração do pastor precisa estar selado. Paulo vai dizer que o nosso ministério é um ministério árduo, é um ministério trabalhoso, e é um ministério que não dá para a gente esperar muita coisa, no sentido de que se a gente ficar esperando dentro da perspectiva humana, a gente vai sofrer bastante. E uma forma da gente resguardar o nosso sentimento, essa vida emocional, ministerial, pastoral, é saber que a gente é só o cuidador. O sumo pastor é ele, a gente vai cuidar, vai fazer a nossa parte. Tem uma palavra que a gente fala empatia, né? Mas tem uma palavra grega chamada epoquê, que ela é parecida com a empatia, que quer dizer se colocar no lugar do outro sem deixar de ser quem você é. Isso é muito importante, porque a hora que a gente se coloca demais e a gente perde a nossa qualidade de ser quem nós somos para poder olhar a situação de fora, e se a gente se deixar se envolver por completo, emocionalmente você vai fazer empatia. Você não pode se deixar levar para aquilo por completo, para que aquilo não mexa em você, na sua fé. Eu queria que o pastor desse uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo, para a classe de pastores, para nós que estamos aí nessa obra aí. Amém. Paulo, no capítulo 15, da sua carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios, ele trata da igreja em vários aspectos que ela precisava dessa orientação. E foi como o senhor falou, ele se colocando no lugar não de alguém fora do corpo, presente no corpo, mas ele vai deixar então ali sede firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então Cristo não morreu em vão e Cristo então nos chamou para o ministério, né? Tem o pastorado, tem outros cargos eclesiais, a igreja tem esses homens e mulheres de Deus que foram chamados para a edificação do corpo. Então eu preciso ser firme, porque virá as intempéries, virá os momentos bons e ruins, virá o momento onde você se encontrará você e Deus, porque existe tratamento da parte do Senhor que vai moldando a ferramenta, porque nós somos um instrumento na mão do Senhor. Então precisamos ser firmes no momento certo, precisamos ser constantes. Essa ferramenta ela é autorizada pelo céu a trabalhar e ela não trabalha sozinha, ela tem a presença do Senhor, ainda que por diversos momentos pareça que estamos sozinhos, mas jamais. Aquele que prometeu é fiel para aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor. Então, firme, constante e abundante. A abundância ela é resultado
Quando alguém decide, então, ser firme, esforça-te, tem de bom ânimo, como José, ele vai ter abundância, ele vai ter o resultado. Agora, a semeadura, ela vem primeiro do que a colheita. Tem muita gente hoje, como o Senhor me falou, imediatista, é muito apressado. Então eu glorifico ao Senhor porque a graça, né, essa força capacitadora para entendermos que no momento certo colheremos. Então precisamos ser firmes, precisamos ser constantes, porque toda abundância na nossa vida vai depender de 2 critérios, firmeza e constância. Alguém às vezes é muito constante, mas é muito vulnerável, voltar nas suas decisões, né? Nós precisamos saber onde queremos chegar. É importante saber, eu quero chegar naquele grande dia e falar, Senhor, estou aqui e vim prestar conta. Que o que o Senhor confiou, não negociei. Porque nenhuma outra proposta seria melhor do que essa. Ser chamado a servir o dono de toda a terra. Então deixa essa palavra ao coração de cada um. Maravilha, pastor Tiago Cruz esteve conosco aqui nesse programa que sempre tem a oportunidade de abrir esse espaço para os pastores amigos, visitantes. Esse foi um programa que nós estivemos aqui fazendo na Rádio Irmão Madureira. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra, com essa reflexão e com certeza trará para nós esclarecimento, crescimento na nossa vida ministerial. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Alexandre que está aqui conosco também, mediando aqui essa nossa fala aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.